A ti, ó Deus, espero louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoas as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti. Para que habites em teus átrios, nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Com coisas tremendas de justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. O que pela sua força consolida os montes, cingido de fortaleza, o que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas, o tumulto das gentes, e os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra e reas refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio d'água. Tu lhe dás o trigo quando assim as tem preparado. Enches d'água os seus sucos, regulando a sua altura. Amolece-la com muita chuva. Abençoas as suas novidades. Coroa os anos da tua bondade. E as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto. E os outeiros cingem-se de alegria. Os campos cobrem-se de rebanhos. E os olhos vestem de trigo. Por isso eles se regozijam e cantam. Amém, irmãos? Irmãos, podem se assentar. O tema que eu quero meditar nessa noite com os irmãos está dentro de adoração. Razão para adorar. Aleluia, Jesus. O ser humano ele anda, ele vive através de motivos, razões. Quando nós estamos na nossa vida secular, estamos estudando, trabalhando, para quê? Para que a nossa família possa ter o melhor. Quando nós buscamos ao Senhor, para que é? Para agradar, para adorar o Senhor. Presume-se que seja assim a vida do cristão. Mas essa noite, qual a razão de adorar a Deus? Essa é a questão que fica. O salmista Davi, quando escreveu esse hino, aqui não se sabe, esse salmo, não se sabe ao certo em qual circunstância foi, em que tempo foi. Alguns comentaristas dizem que ele escreveu no momento em que o povo de Israel eles estavam passando por uma grande tribulação. O povo ele estava há 3 anos, a terra estava deserta, a terra estava passando por uma grande estiagem. Isso se encontra lá em 2 Samuel 21. E ele agradece, ele louva a Deus, é um hino de louvor e agradecimento a Deus, porque Deus ouviu a oração deles e veio chuva sobre a terra. Motivo pelo qual ele termina o salmo dizendo que ele enriquece, Deus enriquece a terra, a refresca. E nós? Qual o motivo da nossa adoração? Qual o motivo? O texto aqui, apesar de falar em louvor, que faz parte da adoração, muitos confundem como palavras sinônimas. Louvor igual adoração, não é. Louvor está dentro da adoração. Louvor está dentro da adoração. Só presta um verdadeiro louvor aquele que adora a Deus. E o texto aqui, ele apresenta pelo menos 9 razões pela qual nós podemos adorar a Deus. 9 razões. Primeiro eu quero meditar com os irmãos o que é adorar a Deus. O que é adorar a Deus? Será que é só vir aqui entoar hinos ao Senhor? Será que isso é adorar a Deus? Muitos cristãos pensam que isso é adorar a Deus. Isso não é adorar a Deus. Isso é apenas louvar. Adorar a Deus, a palavra adorar é inclinar a Deus, prestar honra a Deus. Louvar é bendizer o nome do Senhor.
É dar agradecimentos a Deus. Isso é louvar. Adorar é bem mais profundo que isso. Então, para que nós podemos saber a razão para adorar, é necessário entendermos o que é adorar. Certa feita, Jesus, questionado sobre o grande mandamento, e eu entendo que essa é a forma de maior adoração. Isso se encontra em Mateus 22, 5. Os saduceus, os fariseus chegaram diante do Senhor Jesus e questionaram qual era o grande mandamento da lei. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Todo o coração, alma e pensamento. É todo o nosso ser destinado a Deus. O Senhor aqui não está falando para louvar a Deus, Ele está falando para nós amar a Deus de todo o coração, alma e pensamento. Eu entendo que aqui sintetiza o que é adorar a Deus. Sintetiza. Queres adorar a Deus? Ame de todo o coração, de toda a alma e de todo o pensamento. É todo o tempo, é contínuo. É de dia, é de noite. Isso é adorar a Deus. Será que temos adorado a Deus conforme aquilo que o Senhor Jesus diz que é adoração a Deus? O que é adorar a Deus? Tens um motivo, tens uma razão de adorar a Deus nessa noite? Vamos ver aqui então no texto as razões pela qual o salmista Davi nos diz, e eu quero compartilhar com os irmãos para adorar a Deus. A primeira razão se encontra no verso 2, e até o tema-chave da campanha, né, pastor? Que é a parte B apenas. A ti virá toda a carne. Esse aqui é a razão principal da nossa adoração a Deus. Porque aqui, o salmista, nessa expressão toda a carne, ele prediz acerca do futuro reino de Cristo. Ele prediz acerca do que Cristo faria à humanidade. Ele notifica através dessas poucas palavras que o privilégio a qual era destinado apenas aos judeus de adorar a Deus se estenderia a todas as nações. Através da obra de Cristo é o motivo pelo qual nós estamos aqui. A ti virá toda a carne. A ti virá toda a carne. Essa é a razão principal de adoração a Deus. Porque através disso, nós estamos aqui. Olha só o que Paulo fala acerca disso. Efésios 2, 13 ao 16. Em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Foi pelo sangue de Cristo que você chegou perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Ou seja, o que era antes judeus e gentios, agora através do sangue de Cristo fez um único povo. Um único povo. E derribando a parede da separação que estava no meio. Havia uma parede. Através de Cristo foi derribada. Na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar um novo homem fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com eles a inimizade. Outrora, os gentios não podiam adorar a Deus. Mas através do sangue de Cristo, da obra de Cristo, através da carne, do sangue, é que nós podemos ter paz nessa noite. E com isso fez que reconciliasse. E já não existe mais dois povos, existe apenas um povo.
aquele que adora a Deus. Ainda que existam muitas igrejas de diversas denominações, para Deus existe apenas um povo. O povo que adora a Deus. É da renovada, é da assembleia, não importa, para Deus não importa. O que importa para Deus é que esse povo que Ele virá buscar é um povo que o adore. É um povo que o adore. Certa feita, um teólogo puritano, John Owen, do século XVII, ele sintetizou isso. Olha só o que ele falou. Na primeira entrega da lei, na instituição legal da adoração, ou seja, quando Deus instituiu a adoração, as pessoas foram instruídas a guardar certa distância. E por que isso? A palavra do Senhor nos diz que quando o povo estava no deserto, Deus colocou no coração de Moisés a criar o tabernáculo. E esse tabernáculo, qual que era o motivo do tabernáculo? O tabernáculo foi o que? A habitação de Deus no meio do povo hebreu. E ali, Deus se faria revelar e dar instruções àquele povo. Deus sempre preocupado em estar no meio do povo. Deus sempre se preocupa em estar no meio da igreja. Porque Israel era a igreja de Deus no Antigo Testamento. Só, irmãos, que na Antiga Aliança, esse compartimento, esse tabernáculo que era construído de madeira, ele tinha 3 compartimentos. E olha que interessante. No primeiro compartimento, os judeus, os puros, que eram considerados puros, nesse momento não incluíam as mulheres, não por elas serem puras, mas por ser uma sociedade patriarcal. Nesse primeiro compartimento só estavam ali quem? Os judeus purificados. Só ficavam ali. No segundo compartimento, que era o lugar santo, ali ficava quem? Os sacerdotes, que faziam ofício na casa do Senhor. E no terceiro compartimento, ao qual era separado do segundo pelo véu, ali, que era o Santo dos Santos, onde era a habitação onde Deus se revelava, ali só podia entrar uma vez ao ano o sumo sacerdote. E neste local ele entrava com o quê? Ele entrava com sangue. Para quê? Para fazer expiação por seus pecados e pelos pecados da nação. Ou seja, só podiam comparecer uma única vez o sumo sacerdote. E isso que tipifica para a igreja? Que simbologia traz para a igreja? No primeiro compartimento, o átrio, ali era o corpo. O corpo não poderia se ir adiante, por quê? Porque tinha um pecado. No segundo compartimento, onde só tinham sacerdotes, era o quê? Era a alma, o entendimento, o conhecimento da obra de Deus. E no terceiro ali, era o Espírito de Deus, que estava presente. É por isso que aqui o teólogo, ele fala que o povo era instruído que a permanecer distante de Deus. Porque o pecado, quando se aproximava de Deus, era fulminado. Era assim no Antigo Testamento. Uma única vez por ano. Somente o sumo sacerdote podia apresentar-se diante do Pai, diante de Deus. Porém, sobre o pacto da graça, qual nós estamos hoje, a adoração é o nosso acesso ao Pai. Cristo, como nós lemos aqui, Paulo, ele se fez a maldição para que nós hoje pudéssemos ter o quê? Acesso ao Pai. E o que nos faz ter acesso ao Pai, senão a adoração? E que tipo de adoração é essa? Jesus falando certa feita à mulher samaritana, todos conhecem aqui, ele disse que
A única forma que Deus poderia ser adorado é em espírito. É a única forma. É a única forma. O que eu concluo disso? Que o incrédulo não pode adorar a Deus. O religioso não pode adorar a Deus. Só podem adorar a Deus aqueles que são nascidos de novo. Os que foram regenerados pela palavra. Aqueles que aceitaram a Cristo. E que o Espírito Santo toma conta da sua vida. A única forma de adorar a Deus é em espírito. É o que Jesus falou àquela mulher samaritana. Não existe. Não existe um espaço geográfico. O tabernáculo de outrora, hoje somos nós. É a presença de Deus em nossa vida. Não existe outra forma de adorar a Deus se não for em espírito. Mas os judeus adoravam a Deus? Sim. Eles adoravam a Deus. Eles adoravam a Deus pela palavra. Pela instituição da adoração ao que eu falei anteriormente. É por isso que o Senhor Jesus fala à samaritana: olha, os pais procuram aqueles que adorem em espírito e em verdade. Ou seja, eles adoravam apenas em verdade, através da palavra, da lei. Mas esses que adoravam pela lei, eles adoravam apenas o quê? De garganta, o coração estava longe. O coração estava longe. E por várias vezes o Senhor o recriminavam. Eles não tinham que testemunho de adoração. Eles não tinham isso. E será que nós temos testemunhos de adoradores? Porque a adoração, ela começa no interior do ser humano. Não é na coletividade. É no interior. É no interior. O Pai procura aqueles que adorem em espírito e em verdade. E por que isso? Porque Deus é espírito. O homem não consegue adorar a Deus na sua alma. Não consegue. No seu intelecto ele não consegue, é no espírito. Quando você aceitou Jesus, entregou sua vida, nesse momento o Senhor já destinou o Espírito Santo na sua vida. E Ele vem te conduzindo, te regenerando, para quê? Para que você adore a Pai. Para que você o adore. Este é o principal motivo pelo qual nós podemos adorar a Deus. Não existe mais separação. Através da obra de Cristo, o acesso do Pai já foi concedido. Paulo fala que nós só temos um intermediador, que é Cristo Jesus. Somente um, não há mais ninguém. Não há mais ninguém. Só temos um, Cristo Jesus. A ti virá toda a carne. Aleluia. Qual a segunda razão pela qual nós podemos adorar a Deus? Ainda nesse segundo versículo aqui, a parte A. Deus ouve as nossas orações. E aqui, o salmista, ele não está dizendo qual tipo de oração que o Senhor ouve. Se é essa ou aquela. Se é você em pé, deitado. Não. Andando, trabalhando. Não, ele diz, o Senhor ouve as nossas orações. Ele ouve. Ele ouve as nossas orações. Calvino, ao comentar esse versículo, olha só o que ele fala. Que Deus jamais desaponta os adoradores. Ao contrário, Ele coroa as orações, as nossas orações, com uma resposta favorável. Mas a quem? Aos adoradores. Aos adoradores. E o que mais ele fala? Que se Deus não ouvisse as nossas orações, não faria parte
da própria natureza de Deus. A natureza de Deus é agir em nosso favor. Faz parte da natureza de Deus nos ouvir e agir. No nosso tempo? Não, no tempo dele. No tempo dele. O ouvir orações constitui uma parte permanente da sua glória. O ouvir orações constitui uma parte permanente da glória de Deus. Ele ouve as nossas orações. Faz parte da natureza de Deus ouvir nossas orações e entrar em favor de nós. E ele conclui, olha só o que Calvino diz. Pudéssemos pelo menos imprimir isso em nossas mentes, encravar isso em nossas mentes, de que é algo peculiar a Deus e inseparável dele. Ouvir nossas orações é algo peculiar a Deus, inseparável, não tem como separar isso de Deus. Seríamos fortalecidos com inabalável confiança. Sabe por que você pode confiar em Deus nessa noite, em todos os dias da sua vida? É porque Deus ouve as suas orações. Deus ouve as suas orações. Essa é a confiança que você tem que ter no teu coração. Ele ouve as suas orações. Nenhuma oração que é oferecida em vão. Nenhuma. Nenhuma que nós colocamos na presença do Senhor é oferecida em vão. O máximo que pode acontecer é Deus não responder e Deus não te dar isso, porque isso não vai ser o teu bem. Mas Deus ouve. Deus ouve a sua oração. A porta, aquela porta, o véu que fazia a separação, foi rasgado de cima a baixo, através da obra de Cristo na cruz do Calvário. Rasgou. E é por isso que eu e você, nós podemos entrar, assim como Paulo diz, com ousadia. Entrar com ousadia, sabe como que é, irmão? Entrar em oração. Na presença do Senhor. Porque Deus, Ele ouve as nossas orações. O que mais o Senhor fala sobre razões para adorar? O que Davi está falando? O versículo 3. Prevalece as iniquidades contra mim, mas tu perdoas as nossas transgressões. Aqui Davi está falando sobre pecado, mas ele fala também sobre o quê? Perdão. O pecado na vida do crente, irmãos, é um acidente. Não pode ser prática. O cristão nascido, o pecado é um acidente. É um acidente na vida. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos o quê? Ainda na carne. Sujeitos. Mas a partir do momento que nós vamos nos entregando à presença do Senhor, Deus vai cuidando de nós. Olha só o que João fala. Para esse acidente, ele diz que tem um advogado. Nós temos um advogado. Se você tiver um acidente, na vida terrena é assim, né? Se tiver um acidente de carro, alguma coisa, você contrata um advogado. Para ele interceder junto a ti ao juiz. E na vida espiritual não é diferente. João fala acerca disso. Olha só, está lá em 1 João 8,10, olha só o que o apóstolo João diz. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Porém, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e sua palavra não está em nós. E ele continua no capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pecais, para que não pequeis, mas
Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Quando eu peco e peço perdão a Deus, o Senhor intercede ao Pai. Ele é o advogado. Quando aceitamos Jesus, ali o Senhor perdoou todos os nossos pecados. Ele se esqueceu e jogou no mar, é o que diz lá o profeta. Ele não leva em tempo o tempo da ignorância em nossas vidas. Mas a partir do momento que nós o aceitamos e começamos a andar com Ele, ainda estamos sujeitos à carne. E para isso, nós temos um advogado. Queres continuar adorando a Deus? Coloque seus pecados na presença do Pai. Para que a presença do Senhor, que o Espírito Santo, para que fosse selado para o dia da redenção, não se aparte de vós. Olha só aqui, irmãos. O Senhor perdoou os nossos pecados quando o aceitamos. E ainda assim continua perdoando dia após dia. Será que essa não é uma razão para adorar a Deus? O nosso adversário, ele não pode nos acusar. E sabe por quê? Porque nós temos um advogado. É por isso que ele nos pode. Mas para isso é necessário que nós cheguemos a esse advogado. Aleluia. E aí o pecado, o Senhor perdoa. E a redenção de Cristo em nossas vidas. Uma outra razão aqui para nós adorarmos a Deus é o que está no versículo 4. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Aqui, como eu falei para os irmãos, a habitação para o povo israelita era nos átrios. Os irmãos lembram que eu falei para os irmãos? Eles só podiam ir até o átrio. Mas eles já eram a bem-vindo. O salmista está falando aqui, olha, bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar. Aleluia, Jesus. E o que isso tem a ver para nós nessa noite, na nossa vida cristã? Somos bem-aventurados. Porque o Senhor nos escolheu. Ele somente nos escolheu, mas Ele nos fez chegar no átrio, não. Hoje nós chegamos à presença do Pai, ao Santo dos Santos. Olha que tremendo e maravilhoso, irmãos. Aquele povo só poderia ir até o átrio. Hoje a gente pode chegar à presença do Pai, ao Santo dos Santos. E a verdadeira adoração só se faz aonde? No Santo dos Santos. Só em espírito. Não existe adoração que não seja em espírito. Foi o que Jesus falou à mulher samaritana. Não adianta louvar a Deus e o nosso coração está longe do Pai. Não é adoração. É adoração da alma, do entendimento. Isso não chega à presença do Pai. O que chega à presença do Pai é adoração em espírito. É por isso que eu e você, nós somos bem-aventurados. Porque o Senhor nos escolheu e nos fez chegar à presença dEle. Não foi por nossas próprias forças, não. Mas foi por aquilo que o Senhor fez em nossas vidas. E continua fazendo. Ele nos escolheu e nos fez chegar à presença dEle. Quantas vezes, irmãos, estamos sem forças de orar, mas mesmo assim o Senhor nos impele a orar.
O apóstolo Paulo fala que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo do Senhor, Ele nos coloca, Ele é um tradutor entre nós e o Pai. E Ele traduz com gemidos inexprimíveis. Será que isso não é uma razão para adorar a Deus? Luiz. Queres uma outra razão para adorar a Deus? É a continuidade desse versículo aqui. Olha só. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Em outra tradução, ele diz da sua casa, do seu santuário. Porque nesse tempo aqui em que o salmista Davi, ele compôs esse salmo, o templo de Deus não foi erigido ainda. Ele queria eleger o templo a Deus, mas o Senhor não permitiu isso, porque ele era homem que derramou muito sangue. E nesse tempo, eles adoravam a Deus no tabernáculo. Mas, o que isso tem a ver conosco, irmãos? É na casa do Senhor que nós recebemos a bondade de Deus. É aqui onde a palavra do Senhor é ministrada. É onde o Senhor atua nas nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz que onde estiverem 2 ou mais reunidos, Ele estaria ali presente. Mas isso só consegue entender quem adora a Deus. É em espírito. A palavra do Senhor, ela é espiritual. O carnal não consegue entender. O carnal não consegue entender a palavra do Senhor. Mas quando nós começamos a entrar no nível espiritual, não no nível espiritual, no âmbito celestial, esse é o termo mais correto. Porque, certa feita, um fariseu chegou diante do Senhor e disse: Senhor, o que eu faço para conquistar o reino dos céus? Aí o Senhor Jesus disse: olha, necessário é vos nascer de novo. Necessário é vos nascer de novo. Ele não conseguiu entender isso. E para você, o que é nascer de novo? Paulo fala que é novidade de vida. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Isso é novo nascimento. Novo nascimento não é jejuar. Não é louvar, cantar, não. Novo nascimento é o que acontece dentro do ser humano. Isso tudo, jejuar, orar, é o que? É uma consequência desse novo nascimento. É uma consequência. O novo nascimento faz com que nós tenhamos o quê? Sede de Deus. Você já andou assim durante um sol escaldante? E de repente você se sente cansado, com sede, quando você para, descansa e toma água, não é bom? Não é bom para o seu organismo? Assim tem que ser a alma do cristão na presença do Pai. Vivendo nesse mundo conturbado. É por isso que o salmista diz: a minha alma tem sede de ti. Era muita luta. Ele passava por muita luta, muita acusação, muita afronta. Ele sentia a necessidade de estar na presença do Pai. E é por isso que Deus permite que nós passamos por lutas e necessidades. Para que a nossa alma tenha sede de Deus, tenha sede do Pai, que sinta o refrigério, a bondade do Pai. Porque se tudo está bem, nós nos acomodamos. Para que eu vou buscar Deus se tudo vai bem? Né? Qual a necessidade? Infelizmente o ser humano é assim. Infelizmente. Mas para o verdadeiro adorador é diferente. O verdadeiro adorador, ele tem sede de Deus. Ele tem sede de ouvir Deus e de ler a palavra do Senhor.
O culto do verdadeiro adorador não são essas 2 horas que ficamos aqui, não. O verdadeiro adorador não vem buscar Deus na igreja, porque Deus já está dentro dele. Ele vem aqui para engrandecer o nome do Senhor. O verdadeiro adorador, ele é morada do Altíssimo. Ele vem aqui à igreja para quê? Para louvar, para engrandecer a Deus. Para buscar a bondade do Pai, para ouvir a palavra, para ouvir os testemunhos, para aumentar a fé. Haja entre vós salmos, cânticos espirituais. Aleluia. Será que isso não é um motivo para, uma razão para adorar a Deus? O que mais o Senhor fala sobre adoração? No verso 6, verso 5, nós falamos que o Senhor ouve as orações, não é assim? No verso 5, o salmista fala: com coisas tremendas de justiça nos responderás. Coisas tremendas de justiça nos responderá. E o que Deus vai nos responder? As nossas orações, irmãos. A sua oração que você tem colocado diante do Pai, Deus no tempo certo Ele vai responder. Com coisas tremendas. É resposta de oração. É por isso que você pode chegar diante do Pai, porque Deus vai responder a sua oração. Quantos testemunhos aqui não tem de irmãos a qual Deus orou num momento difícil e Deus deu a vitória? Quantos? A resposta é razão para adorar a Deus. E o que mais ele fala? Ó Deus da nossa salvação, Tu és esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. O que o salmista está falando aqui é que um povo que não conhecia Ele, mas que através de Cristo Jesus o conheceu, que somos nós. E essa é a esperança. É resposta de oração. Resposta de oração. O que mais o Senhor fala aqui como razão para adorar? Versos 6 e 7. O que pela sua força consolida e o que aplaca os ruídos dos mares, os ruídos das suas ondas e os tumultos da gente. A palavra do Senhor, quando fala em ruído dos mares, ruído de ondas, tumultos, Ele está falando em quê, irmãos? Ele está falando em... Está tudo virado de ponta cabeça. Desordem. Desordem. Fala de desordem. E quando o salmista fala aqui que pela sua força e monte, sigilo e fortaleza, o que o Senhor vem falar para a igreja aqui, que é razão para você adorá-lo, é que Ele é o auxílio em meio às dificuldades. Se tiveres em dificuldades, adores a Deus. Porque Deus, aquele que é sobre todos e sobre tudo, Ele vai entrar em seu auxílio. Não importa se o mar te joga, se a onda te joga de um lado para o outro, Ele vai acalmar a tempestade na sua vida. Ele vai acalmar. Caluniam contra ti, Deus vai fazer cessar tudo isso. Por quê? Porque Ele é o Deus que entra em nosso auxílio. Mas é mister dizer nessa noite que o auxílio é o verdadeiro adorador. Aquele que se coloca na presença do Pai. E aí, irmãos, nós começamos o quê? A sentir a graça de Deus na nossa vida. Esses dias eu estava lendo sobre a doutrina da providência de Deus. Quando nós começamos a meditar nisso, irmãos, fala, Senhor, eu preciso me converter.
Porque nós não conseguimos entender, e Deus sabe disso, da nossa mente. Ela é limitada para entender o tamanho do qual é o nosso Deus. Parece que quando nós estamos em meio às tribulações da vida, fecha os nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, que a gente não consegue entender nada. É por isso que o salmista fala, olharei para o céu, porque é de lá que virá o socorro. Mas para nós termos essa certeza, é necessário que a gente se coloque na presença do Senhor e entenda, conheça Ele. Como conhecer a Deus se não adoramos a Deus? Ou como não adorá-lo se não conhecemos? Só podemos adorar quem nós conhecemos. E ao conhecer a Deus, é que aí vem a fé em nosso coração, que ela brota no nosso íntimo. E aí sim nós podemos entrar na presença do Pai e falar, Senhor, não vou me abater porque é o Senhor que luta por mim. É o Senhor que está à minha frente. É a doutrina da providência. Deus age conforme Ele quer. Ele move terra e céus em nosso favor. Mas só vamos entender isso quando nós estivermos no âmbito celestial. Estamos na terra, mas o nosso coração está no Pai. E aí nós começamos a andar em novidade de vida. E aí Deus começa a falar em nosso coração. Não é o profeta que fala, mas é o próprio Deus. É Deus falando ao teu coração. E quando Deus fala ao teu coração, vem a calma. A calma em meio à tempestade. É Deus falando ao nosso coração. Infelizmente, em nossos dias, há muitos irmãos que não estão no Santo dos Santos. Ele ainda precisa do apóstolo, do bispo, do profeta. Por quê? Porque não leem, não aprendem do Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou, é necessário que eu vá para o Pai, para que o Espírito Santo venha a vós, para que Ele faça morada, para que Ele te ensine. Ele é o Consolador, Ele é que nos ensina. É necessário. Era necessário que Ele fosse ao Pai, para que viesse o Espírito Santo. Porque nós quando estamos em meio às tribulações, ainda nos desesperamos, irmãos. É porque a gente não tem o conhecimento de Deus. É porque nós ainda não somos verdadeiros adoradores diante do Pai. Porque quando nós entramos na presença do Pai, aí o Senhor nos faz mostrar grandes coisas. A palavra já começa a ter sentido em nossa vida. Mas para isso, é necessário adorar o Pai em espírito. Só em espírito não, espírito em verdade. Não dá para desassociar. Os judeus só adoravam em verdade. Mas Jesus falou, é necessário os adorar em espírito e em verdade. O que mais o Senhor fala? Uma razão para adorar ao Pai. É o que diz o versículo 8 aqui, ó. Os que habitam nos fins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Alegria, irmãos. Mas essa alegria não é uma alegria falsa, não. É uma alegria verdadeira. É a alegria do verdadeiro adorador. É a alegria que só tem aquele que está na presença do Pai. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Mas como sentir isso? Esta é a questão. Como que eu vou sentir essa alegria? Será que a minha alegria só está em estar aqui no culto? É a emoção. Hoje as pessoas sentem alegria, mas não é uma alegria que é provocada pelo Espírito de Deus. É alegria provocada pela emoção. É a emoção de estar aqui, louvando a Deus, sente aquela alegria de estar aqui. Só que saiu daqui,
Continua tudo igual, triste. Mas a alegria qual Deus tem para nós é aquela qual nós vamos sair de manhã para trabalhar e voltar à tarde. Não porque tudo vai bem, mas porque o Senhor está conosco. Porque nós já sabemos o nosso fim. Que o nosso fim não é nessa vida. Que o nosso fim é além, é na glória com o Pai. Quando eu tenho certeza que a minha vida, ela está no Pai, eu tenho certeza para onde eu vou. E se tenho certeza para onde eu vou, eu tenho certeza, eu sinto alegria. Por quê? Porque eu sei que vou para os braços do Pai. E a palavra, Apocalipse diz que lá não tem tristeza. Então por que não viver isto hoje? Paulo fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria no Espírito. É paz. O que Paulo está falando que o reino de Deus não é seu carro, não é sua casa, não é aquilo que você trabalha, que você se mata para trabalhar, não. Mas o reino de Deus é aquilo que você tem dentro de ti. Se você não tem isso dentro de ti, a alegria do Pai, você não tem o reino de Deus. Logo você não pode ver o Pai. E você não pode adorá-lo. É uma consequência na vida do cristão isso. E é por isso muitos que estão tristes e doentes. Porque não tem essa alegria do Pai. Não tem alegria do Pai. O que mais, irmãos? O que mais a palavra do Senhor diz para nós essa noite sobre razão para adorar? Do verso 9 ao 11, o Senhor fala da provisão. Olha só. Tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente com os rios de Deus. Que está cheio d'água, tu lhe dás o trigo, quando assim tens preparadas. O que Deus está falando aqui, irmãos, é que Ele faz tudo por nós. A provisão de Deus aqui, aquela terra que estava seca, Deus fez cair água nela. E assim na nossa vida também. É Deus que refresca a nossa vida. Através do Espírito Santo. Ainda que estejamos no deserto da vida. Mas Deus refresca a nossa vida. Vem a provisão de Deus em nossa vida. Ele fala aqui, olha, com um rio de água. O rio de Deus. E o rio de Deus é o Espírito Santo. Aquele que tem sede, vem a mim e beba da minha água. Tem sede de Deus? Vá até Deus e beba da água dele. Porque essa água que Ele te dá, você não vai sentir sede. Você não vai sentir sede. Versículo 10. Enche d'águas os seus sulcos, regulando a sua altura. Amolece-la com muita chuva, abençoas a sua novidade. Coroas o ano da tua bondade, e as tuas veredas destilam gorduras. É provisão de Deus na nossa vida. O interessante aqui, que essas águas aqui, é diferente do versículo 7. Da água dos mares agitados. Não, essa não. Essa é a água doce de Deus na nossa vida. É a água do Espírito de Deus na nossa vida. E o que mais fala aqui? Destilam sobre os passos do deserto e os outeiros cingem-se de alegria. Queres alegria? Olha novamente aqui falando de alegria. Os campos cobrem-se de rebanhos, os vales vestem-se de trigo. Por isso eles se regozijam e cantam. O que o Senhor está falando aqui é que a criação de Deus, ela canta de alegria. A criação de Deus, o Senhor fala da redenção do ser humano e fala da criação, redenção e criação. Através de quem? Da mão do Senhor. Verdadeiro adorador. E aí, irmãos, quando verdadeiramente eu consigo entender e compreender
Aí sim o versículo 1. A ti, ó Deus, espero louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Só consegue dar o verdadeiro louvor a Deus aquele que consegue entender tudo isso que nós lemos aqui. Aquele que consegue entender que a alegria só vem do Pai, porque o Senhor deu acesso a Deus. Aquele que a alegria só vem porque o Senhor provê, o Senhor é auxílio em meio às dificuldades. Aquele que nos dá a garantia que nós estaremos com Ele. Isso sim, nós podemos louvar a Deus com alegria. Para finalizar, irmãos, vou deixar aqui para os irmãos. Salmo 16:11. Salmista Davi. Tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença a plenitude de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Sabe o que Davi está falando aqui para nós? Só conseguiríamos entender a nossa vida a partir do momento que nós estivermos na presença do Pai, adorando. A vereda da vida, sabe? Às vezes nós não conseguimos entender o trabalhar de Deus na nossa vida. E aí, a gente fala, Senhor, por que disso? Por que daquilo? Quando o correto era, Senhor, para que isso? O que tu queres me mostrar? Só conseguiríamos entender isso quando verdadeiramente formos verdadeiros adoradores. Só conseguiríamos ter alegria, plenitude de alegria, quando formos adoradores. E só conseguiremos ter realmente aquilo que Deus tem preparado para nós, aquilo que Deus tem perpetuamente. Ó, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Sabe o que é perpetuamente? É para sempre. Não foi ontem, não é hoje, não é amanhã, é eternamente. É eterno. O que Davi está falando aqui é se nós formos verdadeiros adoradores, nós conseguiremos entender o que é Deus. Para finalizar, olha só o que é a verdadeira adoração, irmão. A verdadeira adoração ela é motivada no espírito. Não é na alma. É no espírito. Ela é individual. Você não precisa, para você adorar a Deus, você não precisa ter muita gente. Você precisa para louvar. Para adorar não. Para adorar é só fechar a porta do teu quarto e a presença do Pai, você já vai estar adorando a Deus. É individual. A adoração, ela não somente agradece a Deus, mas ela engrandece a Deus. Ela não brota da emoção, ela brota da devoção. É um trabalhar contínuo na nossa vida. É uma devoção, é um estilo de vida. É viver para Deus. É pelo que Deus é, não pelo que Ele faz. Não é pelos presentes de Deus, mas pela presença de Deus. E ela só ocorre na presença de Deus. Ela não ocorre na presença dos irmãos congregados. Ela ocorre na presença de Deus. Ainda que estejamos congregados, é na presença de Deus. Essa é a verdadeira adoração. Que o Senhor nos ajude. Que nós busquemos essa verdadeira adoração. Para que, assim como diz João lá no Apocalipse, o Evangelho eterno proclama aos homens adorar a Deus. O Evangelho eterno. Como que nós vamos adorar a Deus na eternidade se aqui nós nos calamos? Não adoramos a Deus. Que Deus nos dê graça para entendermos e compreendermos a palavra do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord.
Sing hallelujah.